Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando os outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O mundo em que vivemos hoje só diferencia do tempo de Jesus por causa do crescimento tecnológico e cultural. Como o mundo de hoje não diferencia do tempo de Bonifácio, que tinha os soberanos, que tinha os grandes, os reis pagãos, que brigavam contra os cristãos, não se diferencia do mundo de hoje que nós vivemos. Apenas isto ou aquilo que podemos deixar de irrelevante. O homem pode crescer em conhecimento, em tecnologia, e etc, mas o que o homem precisa mais crescer é na fé em Deus, é na sua unidade com Deus. E por incrível que pareça, meus irmãos e irmãs, assim como no tempo de Jesus, os seus interlocutores conheciam bem quem era Jesus, conheciam bem a palavra de Deus, mas tinha um problema, da qual nós no tempo presente também somos acometidos, é dizer não para Deus. É saber que Ele existe, saber o que Ele fez em nosso favor, saber qual que é os mandamentos, saber qual que é a vontade dEle para nós, e nós ainda dizermos não. Às vezes, como evangelizadores, nós queremos ter sucesso. Queremos que grande número de pessoas acolham a fé em Jesus, e aceitem Jesus e vão viver a vida que Ele trouxe.
mas não conseguimos. Embora eles tenham escutado a gente, ouvido a gente, mas eles não fizeram a opção por Jesus. E olha que no tempo de Jesus, ele está falando com gente religiosa. E hoje dentro da nossa igreja nós encontramos pessoas, né, que se dizem religiosas, mas não aceitam isso, aquilo e aquele outro. E prefere concordar com o mundo que está ao seu redor, com a sua proposta, achando que o que o mundo oferece é melhor, é mais confortável do que o que Deus pede. É o que nós vemos na primeira leitura. Tobias. A palavra Tobias quer dizer Deus é bom. Tob Iá, de Yahvé. Yahvé é bom. Deus é bom. Esse é o nome dado a esse personagem do livro de Tobias. E olha como que esse homem vive. Ele está em ambiente de exílio, não está em Israel. Ele foi junto com os seus irmãos para o exílio. E ali no exílio, ele permanece fiel a Deus. Ele pratica a caridade. Ele ajuda as pessoas que têm necessidade. Ele permanece no temor de Deus. E faz uma coisa que nós cristãos temos como obra de misericórdia: sepultar os mortos. Ele fazia muito isso. E por causa disso, os próprios irmãos que tinham sido exilados, que é chamado povo de Deus, gozavam dele, criticavam ele, por ele fazer essas coisas. Mas aí está a beleza. Independente do que acontece ao meu lado, independente do que os outros dizem ou não a respeito da minha fé, da minha forma de viver em fé, o que vai me salvar, o que vai me garantir vida em plenitude, é a minha fidelidade a Deus. É a minha perseverança nele. Nós não devemos nos acomodar, dizendo: eu já fiz muita coisa para Deus, já fiz muita coisa para a igreja. Não se acomode e diz: não vou fazer mais nada, não vou me dispor a mais fazer nada, não vou ajudar mais ninguém. Você está perdendo a recompensa que é dada àqueles que permanecem fiéis. Assim foi Bonifácio. Quantas vezes Bonifácio falou assim: eu tinha vontade de entregar tudo, né? Entregar a igreja, entregar o bispado, porque os conflitos são grandes e os ataques são grandes. A fé nossa, ela é atacada, ela é questionada, mas ela nunca é substituída e ela nunca se perde, ela é eterna. A verdade de Deus é eterna, o ensinamento de Deus é eterno. E por isso que salva eternamente o homem e a mulher, e não o condena. E ele fez essa luta, brigou, vamos dizer assim, com reis, com imperadores, com pessoas cultas da época, sem medo, a ponto de dar a sua vida, a ponto de morrer por causa da fé. Então aquilo que o Salmo que nós ouvimos hoje: feliz aquele que respeita o Senhor, feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei, sua descendência será forte sobre a terra e abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Aprendamos com Tobias a viver a nossa fé, a ouvir o que Deus está falando. O novo povo que nasceu da rejeição de Jesus é a igreja. E ela permanece firme nesse mar agitado. Ela não alterou a sua doutrina, não alterou o seu ensinamento, não alterou os seus valores, não alterou nada. Mas ela permanece fiel, porque tudo o que ela apresenta para nós é para nossa salvação. Que o Espírito Santo vos dê esse coração de acolhida e de fé e de perseverança na vida de cristão, porque é ela quem vai nos garantir, com certeza, o prêmio que Deus reservou a todos os que nele creem.